Olá, meu querido aluno da segunda série do ensino médio, um bom dia. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de um assunto extremamente importante agora em literatura, para darmos seguimento ao romantismo no Brasil, em agora sua segunda e última parte, matéria nova. É importante que você saiba a diferença entre a prosa e a poesia romântica. Tudo isso acontecera, como você vê aqui no vídeo, em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. É a partir daí que o romantismo no Brasil começa a ser oposição ao arcadismo e oposição ao neoclassicismo, escolas anteriores diante deste processo. Diante disso, eu quero relembrar a você algumas das características fundamentais para o romantismo brasileiro entre os anos de 1836 e 1838 até 1881, que se deu o realismo, e a gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Entre as principais características, nós podemos elencar como principais a volta de uma visão teocêntrica onde Deus está acima de qualquer coisa no universo, processo de idealização do amor, a mulher, o culto à natureza, ao índio, a subjetividade e ao lirismo, ao eu lírico, a visão patriótica resgatados a partir da fauna e da flora, o individualismo social, o pessimismo e escapismo, que são realizados a partir de uma fuga da realidade. É a partir daí que você, meu aluno, vai poder ver a diferença entre o que era a poesia e o que era a prosa. Nós começamos agora a falar do processo de poesia que se deu a partir de 3 gerações, como você vê aqui no vídeo. A geração mal do século, a geração condoreira e a primeira que nós vamos falar agora, que é a geração nacionalista ou indianista, certo? Essa primeira geração, ela é analisada justamente a partir de uma visão de um índio sendo trabalhado como um herói. Este índio como herói, eles são totalmente visualizados a partir da obra de Gonçalves Dias, que é chamada de A Canção do Exílio, que foi escrita em 1838 e foi reescrita em 1864, quando ele esteve exilado em Portugal. Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre também são escritores deste processo. A segunda geração, tida como ultrarromântica mal do século, trabalha com a figura do pessimismo, do negativismo, do egocentrismo, onde a morte era o escapismo e a solução para estes autores. Temos aí a figura dos principais poetas Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Ferreira e Fagundes Varela, como aqueles que vão escrever tendo a figura do amor levado às últimas consequências e a mulher sendo a alma do homem, e caso o homem não tenha a mulher, justamente este homem não sobreviveria a esta visão. E por último, dentro da poesia geração condoreira, que trabalha justamente com a libertação dos escravos, com a abolição das amarras, do sistema de preocupação de cunho social. Por isso, o condoreiro trabalha com a alusão ao condor, que é uma ave de cor negra, que voa cada vez mais alto para chegar à liberdade da sua expressão literária. Por isso, Castro Alves e Sousa Andrade participam deste processo com Vozes da África e com o Navio Negreiro, né? Agora, eu gostaria que você, meu aluno, entendesse sobre a prosa romântica. A prosa romântica é o início do romance em 1844, com a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Mas nós não podemos deixar de falar do romance prosaico brasileiro sem citar o principal de todos estes autores, que foi José de Alencar. Ele esteve presente nesta divisão que nós vamos ver agora em verde, que é
indianista, o índio como herói e o seu passado idealizado, o romance urbano e sócio-urbano, que trabalha com a visão da burguesia do século XIX, o romance histórico, que é o resgate do índio e ele trabalhado como personagem central, e a prosa regionalista, que é falar do Brasil em suas 5 regiões e falar da ideia do seu povo, da sua cultura e da sua nacionalidade. A partir daí, nós vamos trabalhar José de Alencar como principal representante, o pai do romance brasileiro, aquele que escreveu, dentre as obras nós vamos ver agora como principais, O Tronco de Ipê, Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, A Viuvinha, 5 Minutos, Esaú e Jacó, Lucila, Diva, Senhora, como das obras mais principais de sua literatura. Além disso, nós temos também Joaquim Manuel de Macedo, aquele escritor de A Moreninha, que fala sobre a profundidade da psicologia da mulher, que fala sobre a cena do urbanismo e seus sentimentalismos e a crítica ao novo Brasil que estava a surgir. Então, além da Moreninha, nós podemos trabalhar também o Moço Loiro, que é uma crítica velada à figura de um romancista que trabalha com personagens brancos e não com personagens negros, a figura da luneta mágica, os romances da semana. E também nós temos 2 autores muito políticos. Um que fala da abolição dos escravos, que é Bernardo Guimarães, aquele que escreveu a principal obra que se tornou novela na TV Globo e na TV Record, A Escrava Isaura, né, como você pode ver aqui, e também obras como O Seminarista, O Índio Afonso, para resgatar a visão do índio de José de Alencar em Iracema, né? E também Visconde Taunay, que vai escrever a última obra do realismo, que é A Inocência. Inocência é uma obra realista? Sim, mas também é uma obra romântica, que ao mesmo tempo trabalha com a mulher que não se concretiza em seus sonhos e faz um resgate também dessa visão que William Shakespeare trabalhou com a sua principal obra, que foi Romeu e Julieta, que é a transição do romantismo para o início do realismo, como você pode ver aqui no final da obra, né? Com o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, dá-se início em 1881 o realismo e dá-se aí, ao mesmo tempo, o fim do romantismo no Brasil. Com isso, meu aluno, o romantismo que se encerra em 1881 dá espaço a uma visão mais racional, menos emocional, menos sentimental e muito mais do que isso, científica. Todo este processo você vai ver aí no final deste vídeo, na pasta de arquivos do seu portal, certo? Um grande abraço a todos!